Oi, boa noite, bem-vindos à live ONE Animais Nossos Espelhos, nessa quarta-feira à noite. Eu sou Victoria Ruiz, de Animais Nossos Espelhos, bem-vindos. Então, vou começar com uma pergunta, boa noite, que eu me faço todos os dias, em algum momento do dia. Tomando contato com tanto sofrimento, tanto na minha clínica com humanos, como na minha clínica com humanos, ajudando os animais. Como vocês estão? Desculpa que eu vou parar um pouquinho de cumprimentar para poder focar no assunto que eu quero abordar hoje, na minha pergunta e a resposta que eu me dou a mim mesma. E logo eu vou olhar para vocês, para ver seus comentários, para ver se você tem alguma dúvida, tá? Hoje é aberto, né, para as dúvidas de vocês e no que eu puder ajudar vocês pensarem, vamos trabalhar juntos então. Então, deixa eu retomar. A questão é, então, a minha pergunta é a seguinte, essa que eu faço todos os dias. Qual é a relação entre a psicologia dos humanos e o vinculado ao bem-estar dos animais ligados a esses humanos? E acho que essa é uma grandíssima, importantíssima pergunta para tentar responder nesse momento onde que eu enxergo nas consultas e falando com muitos colegas, andando pela rua, na verdade, em todo lugar, é só olhar para um humano vinculado ao seu animal e dá para perceber que quanto maior for o sofrimento a todo nível, tá? Uma coisa bem geral, vamos falar, do humano, tende a ser maior o desequilíbrio ou o sofrimento desses animais unidos a esses humanos. E aí eu me questiono, como é que é, né? Como que acontece isso daí? Bom, o que acontece com o que eu chamo, e muitas pessoas chamam, Covid crise, porque não é só uma questão de um vírus, senão que é a ameaça de um vírus que está transformando as regras do mundo como nós conhecemos. Então essa é a grande crise. Esse mundo que nós conhecemos como o nosso mundo normal, com todas as regras, está mudando. No momento está quase em pausa e não sabemos direito como ele vai ser quando essa pausa sair. Na verdade, porque muitos analistas falam que tem mudanças que vão ser perpétuas daqui para frente, tá? Então, o que acontece, né, no coração e na mente, na maioria de nós humanos? E logo vamos ver como isso reflete nos nossos animais. Mas o que acontece é que essa grande e crônica e geral incerteza que a Covid crise traz, ela mexe com o nosso inconsciente de uma maneira muito profunda. E eu arrisco a dizer que é a grande maioria, realmente a grande maioria dos seres humanos. E por que isso é assim? Porque todos nós temos vivências muito similares só pelo fato de ser seres humanos. E qual é essa vivência? De ter sido em algum momento bebês. Essa vivência de ser bebê está presente ainda no nosso DNA. E ser bebê é muito inconsciente, mas é uma vivência que a gente carrega, que nos acompanha sempre, que é essa sensação de absoluta dependência em outros seres humanos e a sensação dessa vulnerabilidade biológica, lógica. Imagina, se um adulto não olha para um bebê e não consegue descobrir as necessidades desse bebê, não sobrevive, ele morre. E isso é uma realidade que todos nós não lembramos, mas todos nós experimentamos e está na base da nossa personalidade. Essa é até uma crença, né, baseada nessa sensação. Se outro ser humano não olha para mim, eu posso morrer. Essa tremenda dependência, minha vida depende de outro. Então, quando as bases da nossa realidade são mexidas, são transformadas e são ameaçadas desse jeito, o que desperta em nós são essas ansiedades de bebê que estão no nosso inconsciente. É essa sensação, eu estou sem chão, vou cair num buraco
de nada e vou virar nada. Na verdade, é difícil colocar em palavras essas vivências, mas elas são muito inconscientes e acompanham a humanidade. Então, uma das razões, mesmo em pessoas que na verdade não estão carentes de nada, né? Elas continuam com seu trabalho, trabalham remotamente, mas eles têm trabalho, eles têm comida, elas têm a sua casa, mas a ansiedade que eles vivem, extrema, tem a ver com esse despertar dessa ansiedade básica, inconsciente do início da vida humana, né? As ansiedades de bebê, que na psicologia profunda chama-se isso ansiedade catastrófica, pelo menos aqui na tradição psicanalítica argentina, eu acho que no Brasil também. Mas tudo bem. Então, a ansiedade catastrófica está presente como uma possibilidade na mente e no coração de todos os seres humanos, e ele acorda, essa ansiedade acorda, desperta, quando a realidade é muito perigosa, tá? Eles se conectam. Essa é uma tendência geral, né? Agora, dependendo da história pessoal, vital de cada um, da vida que cada um de nós vivemos, é que essa ansiedade vai ser muito intensa, terrível, ou vai ser gerenciável, mais fácil, né, de lidar, ou às vezes nem aparece no consciente. Isto é, por exemplo, se uma pessoa teve pais ou irmãos humanos, adultos, que conseguiram acalmar essa vivência de medo básica, né, de dependência e vulnerabilidade básica, se a realidade, o contexto dessa pessoa conseguiu acolher relativamente bem a esse ser humano, essa ansiedade ficou menorzinha. Agora, muitas pessoas não tiveram uma história de vida de pais fortes, num contexto que providenciaram pelas necessidades básicas, que deram segurança, né? Essa segurança básica neles mesmos, nos outros, no mundo. Quem não teve isso, numa hora de crise tão grande, onde a ameaça é as regras do mundo, desperta uma ansiedade que é muito difícil de lidar. E aí vemos as grandes depressões, os grandes transtornos de ansiedade, até de pânico, pânico mesmo, que precisa de medicação psiquiátrica para atravessar, né, esse momento. Mesmo que na realidade física, hoje, o problema não seja tão grande, né? Tem muitas pessoas ainda, pelo menos aqui na América do Sul, que não estamos vivendo uma crise de horror, de guerra, como por exemplo aconteceu com, Equador e América do Sul, e também estão vivendo situações realmente de catástrofes e emergências terríveis, né? Então, não tem a ver tanto com a realidade de fato, senão com as expectativas e essas ansiedades que despertam. Agora, a pergunta é a seguinte: o que tem a ver isso tudo, essa psicologia profunda das ansiedades catastróficas, com o bem-estar animal? Qual é a ligação e por que é tão importante conhecer essas dinâmicas? Na minha opinião, humilde opinião, é muito importante. Para quem? Para todo mundo interessado e envolvido no bem-estar animal e que enxerga a conexão humano-animal com uma realidade. Eu acho que os profissionais, até os tutores, as pessoas profundamente envolvidas com a vida dos animais, que têm maturidade, já podem enxergar essa conexão humano-animal muito importante para entender o equilíbrio dos animais, o bem-estar dos animais. Então, essa é a razão pela qual entender sobre ansiedade catastrófica em momentos de emergência mundial é importante. Porque muitas pessoas estão vivendo ou revivendo traumas da sua vida passada por causa dessa grande crise mundial. Fora a ansiedade normal, né, que como espécie nós estamos vivendo. E eu não canso de falar, vou voltar a falar. Essa ansiedade cria emoções muito
intensas, né, de baixa vibração, desconfortáveis de sentir, que mexem com o nosso campo eletromagnético. Esse campo fica muito incoerente ou com muita falta de harmonia. Então, esse campo começa a impregnar o contexto energético onde os nossos animais vivem e começa a perturbar de uma maneira ou outra os nossos animais. Então, quanto maior é a ansiedade catastrófica, a dor, o estresse, o nervosismo, o que for, né, intenso, no humano, maior será a carga de falta de harmonia na energia desse campo que o animal terá que lidar. E se isso for crônico, passar muito tempo e esse animal não receber nenhuma ajuda, não conseguir, como eu vou falar, integrar isso, digerir isso, daí é muito provável que comece a mostrar sintomas, vários, diversos, dependendo do quê? Dependendo da história desse animal, da vulnerabilidade somática no corpo ou comportamental, as fraquezas que tenham. Pensa assim como se fosse esse fusível, né, onde se expressa essa energia, esse desequilíbrio, né? E essa é a razão pela qual, para fechar essa resposta da minha própria pergunta, é que eu acho essencial, assim, com E maiúsculo, essencial, que as pessoas que trabalham realmente, seriamente com os animais, comecem a se interessar seriamente no que se passa nos humanos ligados a esses animais. E não como um exercício teórico, estimulante, mental, senão para ter uma base sólida para operar, para intervir. Por quê? E essa é a minha grande experiência, né? Como psicóloga e trabalhando no vínculo humano-animal. Quando uma pessoa consegue entender o que se passa dentro dela e essa pessoa consegue fazer gestionar, diminuir toda essa carga de sofrimento, pode ser emocional, como no caso, nós vemos que os animais muito rapidamente se reequilibram e começam a melhorar. Às vezes é só isso, às vezes é só parar a ansiedade do humano para que o animal pare. Pare de ser agressivo, pare de ser ansioso, pare de ter diarreia, pare com o desequilíbrio do jeito que esse animal está mostrando. É claro que para trabalhar, essa é a minha opinião, com responsabilidade e cuidado, é necessário trabalhar com o animal com um especialista adequado, né? Se ele está tendo um problema de comportamento, é um comportamentalista, um etólogo, um adestrador. É importante avaliar esse animal. Se está com diarreia, é claro que um médico veterinário, um médico holístico vai ter que cuidar, essa é a minha opinião, né? Para trabalhar com responsabilidade. Mas, na verdade, a coisa talvez mais simples de se fazer, se o animal não tem um risco de vida enorme, é trabalhar com as emoções do tutor e fazer esse questionamento e essa ligação. Porque eu vejo que os profissionais que trabalham nessa linha e os tutores que fazem isso por amor a eles mesmos, por amor aos animais, por amor a todo mundo, porque na verdade essa energia do campo eletromagnético de cada um de nós é o alimento que nós estamos entregando ao mundo, né? Porque essa é uma das grandes aprendizados, né, da Covid, que temos um ar que é um mesmo ar e circula entre toda a humanidade, todo o planeta. Se não fosse desse jeito, esse vírus não seria uma ameaça da espécie humana. E assim como acontece com o ar, acontece com a energia. Então, o que você está sentindo agora, essa ansiedade, ou essa paz, esse equilíbrio que você está sentindo agora, está sendo de uma maneira ou outra sentido, percebido, está colaborando para esse clima energético, para o campo energético geral que temos como humanidade. E acho que essa é a grande responsabilidade, talvez a grande inspiração para trabalhar em nós mesmos, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, na nossa harmonia energética.
Boa noite, terapeuta Pet, Shehashi. Acabei a minha pergunta, acabei a minha resposta. Vou relaxar um pouquinho dessa linha que eu não queria interromper para cumprimentar vocês. Fabião, Vânia, Maria. Ah, está a minha professora de meditação das rosas, né? Aruna Lach, acho que é você. Dulcinea, boa noite. Esse canal é em português, Dulcinea. Não se surpreenda, tenho muitos amigos argentinos. Então, eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida, alguma observação. Boa noite. Em relação a esse assunto de hoje, que é SOS, PET, Covid crise sem estresse. Nós estamos vendo então essa ligação entre humanos e animais que estão causando, nesse momento de emergência mundial de grande estresse para todos, humanos, certo sofrimento, de uma maneira ou outra, para os animais ligados a nós. Claro que estou falando dos animais e no vínculo emocional com os humanos, né? Temos a impressão, e muitas pessoas confirmam, que os animais selvagens, né, que não estão emocionalmente ligados aos humanos, estão realmente aproveitando muito a nossa ausência do mundo. Eles estão bem melhor do que quando nós tomamos conta da cidade e do mundo em geral, né? Também é um assunto para refletir profundamente, mas essa é a realidade. Ingrid, boa noite. Estamos fechando essa live, então, de Animais Nossos Espelhos. Bem, olha, pessoas que há muito tempo que eu não vejo ou nunca vi numa live estão aqui. Que prazer. Então, alguém tem alguma pergunta? Esse é o momento. Tudo bem? Esse é o momento de escrever a sua pergunta. E vamos responder juntos aqui. Se não, vamos ir fechando aos pouquinhos, vocês vão pensando e esse final de semana vamos ter uma outra live, então. Terapeuta Pet, os animais e a natureza agradecem. Agradecem o quê? Vamos ver de tudo que eu falei. Vamos ver o que você acha, terapeuta Pet. Shehashi quer participar ao vivo? Pode colocar a sua pergunta lá, Shehashi. Ai, eu não esqueci. Ai, chegou tarde. Ingrid, você me fez lembrar de duas coisas. Obrigada por falar. A primeira é que essa live vai ficar 24 horas no meu canal, disponível para você assistir, tá? Daqui até amanhã, 9h20 da noite, você vai conseguir assistir, ok? É só entrar no canal e assistir ao vídeo. Você tem duas opções. Assistir a story ou o vídeo, Ingrid. Você coloca vídeo e vai estar lá, ok? Essa é uma coisa. A segunda coisa, super importante, Ingrid, obrigada, né, por falar de atrasado. Eu esqueci de colocar, talvez você me ajuda, Shehashi, colocar lá animaisnososespelhos.com.br/inscrição, mas sem C cedilha, sem tio, inscrical seria. Porque esse é meu convite para fechar essa live. Essa é a websérie que eu preparei como contribuição para esse mundo tão conturbado, para humanos e também para animais. Uma série de meditações que, na minha pesquisa, são as mais poderosas e também as mais simples, técnicas de respiração e de atenção plena e de foco e de coerência cardíaca, para que todas as pessoas possam fazer em casa, sozinhas, guiando, né? Com essa videoaula que eu fiz com muito carinho, para fechar com um webinário, um workshop ao vivo que vamos ter daqui a pouco. Eu estou dando tempo de todo mundo fazer e todo mundo tentar fortalecer seu campo energético para fazer alguma prática um pouquinho mais avançada juntos ao vivo. Então, ele é um webinário online, é de graça, totalmente gratuito e de acesso imediato. É só você se cadastrar com seu e-mail e você já está lá começando. Pode começar hoje para dormir um pouquinho melhor, para relaxar um pouquinho melhor, tá? Animais, tá caindo aqui, ai que pena, tá caindo a conexão. Eu acho que na gravação não vai cair.
E aí vocês vão na repetição conseguir assistir direitinho. Shehashi, será que você consegue no chat colocar animais, por favor, que eu esqueci de colocar lá. animaisnossosespelhos.com.br/inscrição, inscrical, na verdade, é sem ser cedilha e sem tio. É você entrar lá e já pode acessar e começar a sua meditação. E o segundo convite é, fazendo a primeira meditação, observa o animalzinho em casa de você, os animais com que você trabalha todos os dias, os animais que se aproximam a você, como eles se comportam. Vamos ver se você consegue reconhecer que seu equilíbrio muda o comportamento dos animais em volta de você. Eu quero entender e ver como isso é realmente assim. Muito bom! Olha só, eu consegui fixar animaisnossosespelhos.com.br inscrição. Ótimo, Shehashi. Muito obrigada. Vamos ver, para finalizar. Lembrem que a gravação vai estar bem, acho que não vai cortar não, ok? Uma coisa que observo, fala Shiva, na fala de uns colegas é que seus animais estão mais estressados com maior presença deles por conta da quarentena. É isso mesmo. Esse é o ponto, Shiva. Eu fico muito feliz que você perceba essa ligação. Que humanos em casa, 24 horas, literal, ou vamos falar 22 horas por semana não, 22 horas por dia, em casa, num local fechadinho, junto aos animais, eles não conseguem sair, descarregar energia, colocar as patas no chão, descarregar na terra essa energia, não tem para onde ir e se alimentam dessa energia que nós estamos gerando o tempo todo num lugar fechadinho, está sendo realmente, literalmente, uma panela à pressão para eles, né? Por isso nós estamos vendo tantos casos de sintomas com ou sem diagnóstico, de doenças mesmos, de animais que estão morrendo. Não é mentira, mas eles estão morrendo de estresse. E essa é a minha urgência e a minha inspiração para oferecer esse webinário com a esperança de que as pessoas entendam a importância de trabalhar nelas mesmas, nas suas emoções, começar a meditar todo mundo junto, pedir ajuda, quer dizer, tomar uma atitude para proteção própria, porque o estresse fisiológico é muito perigoso, é realmente perigoso, e esse parece que vai ser uma jornada muito longa, né? A Covid crise não é uma coisa que vai acabar quando o vírus sair da história, porque vamos ter que lidar, por exemplo, com a crise econômica e pode ser que isso demore muitos anos em ser revertido. Então temos que nos preparar realmente para uma caminhada muito longa, onde o sofrimento seja controlado, gerenciado o maior possível. Isso depende de quem, gente? De você, depende de você. Então esse é um dos instrumentos na sua mão hoje que você pode pegar, que está lá, a websérie SOS Pet Covid Crise Sem Estresse. O foco é no pet, certo? Quem está aqui ama os animais e quer protegê-los. Mas como vamos proteger os nossos animais? Cuidando de nós, cuidando da nossa ansiedade catastrófica. Para começar, por exemplo, é compreendê-la. Para logo respirar fundo e tomar uma atitude, começar a se cuidar realmente, realmente. Então, Shiva, é isso mesmo que você está observando nos animais. Eu estava prestes a me despedir, vendo aqui, na verdade, se alguém tem alguma outra pergunta, parabenizando a Shiva pela sua observação. É isso mesmo que você está vendo, é realmente assim, é como muitos profissionais estamos observando o que está acontecendo. E o Hashi, vamos ver. Os animais e a natureza agradecem. Hashi está muito tranquilo. Sigo tuas dicas de cuidar da minha saúde mental. Muito bem. E Shehashi, você conseguiu meditar com a websérie SOS Pet?
Para mim também. Os animais captam o estresse, medo e desânimo dos seus tutores. Claro que captam. Aqui temos a sorte de morar numa casa de vila. Ele corre, cheira, mija nas plantas, raspa as unhas na calçada. Muito bom, então ele libera energia. Mas a coisa super importante, além de liberar essa chance de liberar energia e estar entretido, ter alimento mental, é realmente o equilíbrio dos tutores nesse momento, né, de tanto risco. De tanto perigo de quê? De perder o norte, de realmente desequilibrar, se desequilibrar. Eu falei muito rápido. Muito bom, risada. Um grande prazer acompanhar vocês, a companhia de vocês nessa live. Um abraço, Cristina. Um abraço a todo mundo. Boa noite.